Olá, pessoal. A gente agora vai falar um pouco sobre a aracnida. A aracnida ela é composta é, por aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos, entre outros indivíduos. Bem, aqui primeiramente eu vou começar explicando um pouco sobre essa composição do grupo e a sua distribuição. Bom, primeiro a gente vai falar um pouco sobre as aranhas. Elas são espécies bem conhecidas que exploram ambientes terrestres e habitats, em alguns casos, de água doce. Bom, são mais de 45 mil espécies descritas em 112 famílias. Aqui a gente pode observar o vídeo de uma aranha caranguejeira, popularmente conhecida. Nesse outro aqui, a gente pode observar uma aranha de seda dourada predando uma mariposa através das suas teias. Bom, falando um pouco sobre os escorpiões. Os escorpiões, eles podem chegar até 18 centímetros e são aproximadamente descritos mais de 2.000 espécies já conhecidas, tendo uma distribuição em regiões tropicais e subtropicais. Aqui a gente tem um videozinho deles. Nesse outro vídeo aqui a gente vai ter o escorpião imperador andando sobre as folhas. Bem, falando um pouco sobre ácaros. Os ácaros, eles são um grupo parafilético que englobam no mínimo 6 ordens, que podem ser parasitiformes ou opiliaocoformes. Enfim, existem mais de 50 mil espécies descritas, onde possa se estimar que existam mais espécies ainda a serem descobertas, tendo uma distribuição basicamente em todos os ambientes. Aqui um videozinho. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os amblypyges, que são conhecidos como escorpiões chicote sem caudas. São 160 espécies vivas, mais 9 fósseis, onde tem uma distribuição em regiões úmidas e quentes, sob cascas, troncos, folícios e até mesmo cavernas. Aqui um exemplo da quelícera dele se movimentando. Bem, falando um pouco agora sobre os uropide. Bem, esses animais eles são popularmente conhecidos como escorpiões vinagres, tendo 110 espécies conhecidas, podendo chegar a 8 centímetros, tendo uma distribuição em regiões tropicais e subtropicais. Aqui um exemplo dele. Falando um pouco agora sobre os opiliões, ou popularmente conhecido como aranhas pernalonga. A gente vai ver mais vídeos detalhados sobre ela para entender esse nome, com aproximadamente 6.500 espécies em 4 subordens vivas. Aqui a gente pode observar o nome dado a ela devido à sua estrutura corporal. Mais outro aqui para a gente observar a movimentação dela. Bem, a gente tem também os pseudoescorpiões, ou seja, os falsos escorpiões, tendo 3.500 espécies, com eles sendo encontrados em folícios, pedras, cascas de árvores e até mesmo em ninhos de outros animais. Bom, falando um pouco sobre sua filogenia, eles estão dentro do grupo Chelicerata, que é um subfilo de artrópoda. Bom, a artrópoda, ela é conhecida por ter como sinapomorfia essa questão o surgimento das articulações, com um esqueleto esclerotizado da cutícula, com esses segmentos divididos em placas e esses segmentos fundidos em tágmas. Bom, essa questão deles serem fundidos em placas
em tagmas, perdão. É sempre bom ressaltar que tagmas é essa questão do conjunto de segmentos que formam uma região corporal especializada. Bom, falando um pouco sobre a sinapomorfia de Quelicerata, a gente pode citar a observação de que agora o corpo é dividido em dois tagmas, o cefalotórax, que seria a fusão da cabeça com o tórax, e o abdômen, tendo uma cabeça indefinida, com 6 pares de apêndices. Falando um pouco sobre a aracnida, a gente pode ressaltar que essas adaptações elas foram de fundamental importância para conquistar o ambiente terrestre, tendo, por exemplo, a presença dos pulmões foliáceos e, em alguns casos, a presença de traqueias ainda, em algumas espécies, a ausência de apêndices birremes, a excreção em ácido úrico, que ela, essa excreção ela consiste na conservação de mais água, o que possibilita essa sobrevivência em ambientes terrestres, e uma cutícula para ambientes terrestres. Aqui a gente pode observar um pouco da filogenia. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o plano corporal de cada um desses animais. As aranhas, elas são divididas em dois segmentos, o prossomo e o opistossomo, onde a gente vai observar no prossomo que ele é coberto por um escudo semelhante a uma carapaça, com a presença de pedipalpos e quelíceras modificadas. Já no opistossomo, a gente vai observar que ele é indivisível, certo? Exceto nos lifestídeos e em algumas famílias, onde vai também ter a presença dos pulmões foliáceos. Bom, já no plano corporal de escorpião, a gente vai observar que ele é dividido em prossomo, mesossomo e metassomo. Primeiramente, o prossomo ele vai ser composto das quelíceras, com 3 artículos. Os pedipalpos serão grandes e a gente vai observar a presença de um par de olhos meridianos, em alguns casos. Já no mesossomo, a gente vai ter a presença de um poro genital, um par de pectinas, 4 pares de espiráculos. Já no mesossomo, a gente vai possuir o ânus no último segmento e o telson, que ele vai ser de extrema importância para capturar as presas. Bom, já no plano corporal de ácare, a gente vai observar que vai ocorrer uma fusão entre o prossomo e o opistossomo, onde esses animais eles vão possuir uma cutícula flexível dividida em uma região anterior e uma região posterior. Já em ambipige, a gente vai observar que esses indivíduos eles são cobertos por um escudo semelhante à carapaça, com a presença de 8 olhos simples e pedipalpos também. A questão aqui, eu falei primeiro do prossomo, agora no opistossomo a gente vai observar que esses segmentos eles são mais indivisíveis e com 2 pares de pulmões foliáceos e o telson também. Já no uropige, a gente vai ter a presença do prossomo, que ele... enfim, da presença do prossomo, que ele vai ser alongado e coberto por um escudo semelhante a uma carapaça, novamente, com os pedipalpos, e lá no opistossomo, ele vai ser dividido em 2 partes, que seria o mesossomo, com 2 pares de pulmões foliáceos, e o metassomo, com o telson longo em formato de um chicote. No plano corporal de opilhões, a gente vai ter o prossomo, que ele vai se articular amplamente com o opistossomo, onde geralmente vai ser segmentado, com quelíceras pequenas e pedipalpos longos. Bom, já nos escorpiões falsos ou os pseudos escorpiões, vai ser dividido novamente em prossomo e opistossomo,
onde o prossomo será coberto por um escudo dorsal com quelíceras com células e glândulas de seda, e o opistossomo ele vai ser amplamente unido ao prossomo. Bom, falando um pouco agora sobre a alimentação, a gente vai poder observar o seguinte. Vou dividir novamente para a gente ter conhecimento sobre todos os grupos. Bem, as aranhas, elas vão ser divididas em dois grandes grupos, que serão as sedentárias, onde elas vão utilizar as teias como uma armadilha para predar, e as andarilhas, que elas vão caçar seu próprio alimento. Vamos ter alguns casos, como as uluboride, que são sem glândulas de veneno, ou seja, elas vão envolver a presa delas em uma seda, para ocorrer a destruição física do seu alimento. Ui, não tá indo aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo, né, dessas aranhas que elas põem a sua teia em volta do animal. Aqui a gente pode observar a quelícera. Novamente, nessa daqui, acho que ela tá enrolando uma mariposa. Enfim, quais são as subdivisões do sistema digestório e como ocorre? Primeiramente, nas aranhas, o trato digestivo anterior ele vai enrolar-se anteriormente, formando o esôfago, o palpo e a moela, onde a moela ela vai triturar as partículas ingeridas. Já o estômago ele vai ser sugador, ou seja, um músculo cria uma pressão negativa para a sucção, com 4 pares de cercos digestivos e uma bolsa estercoral, ou seja, vai ser uma câmara de misturas que vai ser uma expansão do intestino médio. Depois, seguido do reto e do ânus próximo às fiandeiras. Bom, essa presa ela vai ser capturada, onde as quelíceras elas vão rasgar essa presa altamente com sucos digestivos para ocorrer essa digestão. E esse alimento capturado vai ser filtrado na boca, logo a faringe, ou seja, dentro desse animal vão ser ingeridas apenas partículas muito pequenas. Aqui. Já nos escorpiões, eles vão ser carnívoros, onde em sua maioria vão ser caçadores noturnos. Suas divisões são sua digestão ela vai ser predominante externa, com o suco digestivo das glândulas salivares sendo liberados na presa durante a mastigação. Essa presa ela vai ser localizada por mecanorreceptores e as gnatobases elas vão triturar e misturar o alimento com os sucos, formando uma sopa. Já essa digestão, ela também vai ser proporcionada através de enzimas secretadas pelos secos digestivos, para que ocorra essa digestão intra e extracelular. Os amblipigi, eles vão ser caçadores noturnos, que não possuem veneno. Já os pseudoescorpiões, eles são predadores de pequenos artrópodos e injetam enzimas digestivas para absorver esse alimento líquido. E os escorpiões vinagre são predadores de pequenos insetos e pequenos invertebrados. Agora, os opiliões, eles são onívoros e eles vão se alimentar de pequenos insetos, fungos e matérias vegetais.
Já os ácaros, eles têm uma alimentação variada conforme o seu grupo. Ou seja, eles podem sugar seiva de planta, caçam pequenos invertebrados, consomem matéria orgânica, entre outros. Bom, quais origens embrionárias do órgãos do sistema digestório? Tanto escorpiões quanto aracnídeos, eles vão ter o trato digestivo anterior do estomodeu, o trato digestivo médio pelo mesentério e o trato digestivo posterior pelo proctodeu. Bom, o sistema digestório ele vai desempenhar outras funções, como o armazenamento de reservas, por exemplo, como os lipídios. Ele vai ter uma função associada ao sistema excretor, onde os túbulos de Malpighi eles vão se desembocar no trato médio posterior para fazer a excreta. E vão ter também a bolsa, né, que seria essa câmara de mistura onde as escórias dos túbulos e do trato digestivo se concentram antes da eliminação. Dando continuidade sobre o filo aracnida, a gente vai falar um pouco agora sobre as trocas gasosas do sistema circulatório e respiratório. Bom, falando um pouco sobre quais são as superfícies de troca gasosa em aranhas, a gente pode citar os pulmões foliáceos, que vão estar localizados no segundo ou, em alguns casos, no terceiro segmento. Bom, essa superfície de troca gasosa, elas vão se comunicar com o exterior pelos espiráculos, onde também vão possuir átrio, que são as bolsas de ar achatadas, e em algumas espécies, como por exemplo, Lifstioformas, e até que vão ter dois pares de pulmões foliáceos sem a traqueia. Já em Araniasforma, nós podemos observar um par de pulmões foliáceos mais o sistema traqueal. A gente também pode ver que há uma diversidade enorme entre algumas espécies, em que, por exemplo, os pulmões anteriores eles vão ser modificados em traqueias tubulares. Bom, já essas superfícies em escorpiões, a gente vai observar que vai haver 4 pares de pulmões foliáceos no terceiro ao sexto segmento do mesossomo, onde cada pulmão vai se comunicar com o exterior novamente pelos espiráculos na superfície ventral. O sangue que passa pelos pulmões ele vai retornar diretamente aos seios pericárdios pela veia pulmonar, sem a presença de traqueias. Bom, em outros aracnídeos, a gente já vai observar essa troca sendo feita pela uma troca cutânea, ou seja, sem estruturas especializadas. Em alguns casos também, a gente já vai ter a presença de traqueias. Bom, então seria qual o pigmento respiratório e a função do sistema circulatório na respiração? Bem, o pigmento presente vai ser a hemocianina, e é importante ressaltar que ela vai servir mais como uma reserva do que para um transporte ativo de oxigênio. Ou seja, em muitas aranhas, elas vão conseguir sobreviver usando as reservas de hemocianina, e em alguns casos, essa obtenção de oxigênio ela vai ocorrer tanto pelas trocas cutâneas. O sangue que passou pelos pulmões ele volta diretamente aos seios pericárdios pela veia pulmonar. Aqui a gente pode observar a movimentação da hemocianina. Bom, essas estruturas do sistema circulatório, elas vão ser citadas e eu também vou explicar um pouco sobre como é esse sistema circulatório. Ele vai ser um sistema aberto, com a presença de um coração dorsal, que vai obter a presença de ósseos, ou seja, que vai proporcionar o retorno do sangue ao seio pericárdio.
Nas aranhas, perdão, a gente vai ter um coração com 2 a 5 pares de ossos, onde vai ser suspenso por um ligamento elástico que vai proporcionar essa movimentação do coração. Já em escorpiões, o coração tubular, ele vai possuir 7 pares de ossos ao longo do mesossomo, e em alguns outros aracnídeos, a gente vai observar essa perda de grande parte das estruturas circulatórias. Como eu falei anteriormente, pode ocorrer em muitos pelas traqueias e em outros pelas trocas cutâneas. Bom, e como vai funcionar esse sistema circulatório? O coração ele bombeia o sangue para frente pela aorta em direção ao prossomo, e esse sangue ele vai fluir pela hemocele em direção ao opistossomo, onde vai retornar ao coração através dos ossos. Em aranhas, a gente vai observar os ligamentos suspensórios esticados na diástole e elasticidade, perdão, ela gera diástole, que seria essa expansão cardíaca e aspiração do sangue para os seios pericárdios. Essa pressão, ela vai ser de suma importância, porque a pressão hidráulica da hemolinfa, ela é essencial para a locomoção, permitindo a extensão das pernas desses animais. Bom, qual é a relação do sistema circulatório com o sistema excretor e reprodutor e digestório? Bom, com o sistema respiratório, a gente vai observar que as brânquias foliáceas, elas são irrigadas diretamente pelo sistema arterial, onde o sangue oxigenado, ele retorna direto ao coração pelos vasos branquiopericárdios. Já com o sistema digestório, a gente observa que a hemocele ela irriga os secos digestivos. Já com o excretor, essa hemocele ela banha as glândulas coxais, onde vai ocorrer essa filtração das escórias nitrogenadas. E com o sistema reprodutor, os gonóporos estão localizados sobre o opérculo genital, ou seja, o primeiro par de apêndices opistossomiais, onde essa região vai ocorrer uma alta irrigação. Falando um pouco sobre o sistema excretor e osmorregulador, a gente pode citar que o sistema excretor ele é responsável por eliminar resíduos metabólicos e controlar o equilíbrio de sais e água no organismo. Bom, nas aranhas, a gente, e tanto em alguns outros animais, a gente vai ter a presença dos túbulos de Malpighi e das glândulas coxais. Bom, as glândulas coxais observadas nas aranhas, a gente pode citar que elas estão localizadas próximo das pernas e elas filtram a hemolinfa e eliminam os resíduos através dos poros excretores. Bom, vão ter células especializadas também, que são os nefrócitos, que eles vão ser responsáveis por capturar e armazenar as escórias em grumos no prossom. Tem o produto que vai ser excretado, que nesse caso vai ser a guanina e o ácido úrico. Bom, só dando um adendo também que os túbulos de Malpighi, eles são túbulos finos que ligam ao intestino, removendo a escória por meio da hemolinfa. Nas aranhas, eles vão estar localizados, vão ser 2 pares com origem no intestino médio. Agora pensando na forma em como o sistema nervoso está organizado em aracnida, a gente pode perceber que o cérebro ele vai ser dividido em 3 partes, que vai ser o protocérebro, que inerva os olhos, o deuterocérebro, que inerva as quelíceras, e o tritocérebro, que vai inervar os pedipalpos. Bom, essa massa ganglionar subesentérica vai ser uma fusão de diversos gânglios que vai ser responsável por coordenar os movimentos de locomoção. Já o protocérebro e o
deuterocérebro, eles vão ser responsáveis, respectivamente, por inervar os olhos e as quelíceras. E uma diferença marcante de escorpiões é que nas aranhas tudo migra e funde na região anterior, não há cordão segmentado no opistossomo. Bom, enfim, quais são os órgãos que formam o sistema sensorial? As aranhas elas vão possuir cerca de 8 olhos de dois tipos diferentes, que são os olhos principais, que são meridianos, que são fotorreceptores voltados para o cristalino, sem tápento. Ou seja, o tápento ele é uma camada refletora com uma função em refletir a luz de volta. E esse rabidômero, ele são vilosidades encaixadas com a presença de pigmentos que respondem à luz. Vão ser também presentes as sensilas pilosas e os tricobótrios, que estão localizados nas pernas e nos pés de palpos. Já os órgãos de fenda e liriformes, eles vão ser proprioceptores e georreceptores, mecanorreceptores, que vão sentir essa vibração. Já as cerdas quimiorreceptoras, ou seja, as sensilas cerdosas, elas são pontas abertas dos pedipalpos e pernas que vão funcionar como quimiorrecepção de contato à distância. Vamos ter presença também dos órgãos tarsais, que são detectores de umidade. Já nos escorpiões, a gente vai poder observar os olhos meridianos, que podem variar também em até 5 pares de olhos laterais. Já os olhos, eles, nesse caso aqui dos escorpiões, é do tipo direto, com uma camada retinada externa e externa à epiderme. Uma questão relevante é que nesse grupo em específico, eles não dependem tanto da visão, ou seja, a visão não é relativamente importante. Eles são mais dependentes de mecanorreceptores e quimiorreceptores. Tem as sensilas pilosas, que são extremamente sensíveis à vibração e são sensíveis a transmissões, ou seja, vibrações pelo ar. Bom, a gente vai ter a pectina também, que é uma estrutura em forma de pente, que a gente pode observar na imagem, que fica na superfície ventral do mesossomo, que ela vai detectar diferenças sutis nas dimensões de grãos de areias. Por exemplo, essa pectina ela é mantida ereta e oscila enquanto o animal caminha. Órgãos de fendas e órgãos liriformes nas pernas vão ter características proprioceptores e mecanorreceptores. Vai ter a presença também de mecanorreceptores tarsais para detecção de vibrações no substrato. Bem, dando continuidade, a gente vai falar um pouco agora sobre o esqueleto e sobre a ocorrência de equidise nesses grupos. Bom, as aranhas elas possuem um exoesqueleto quitinoso sem calcificação, onde, como eu havia falado anteriormente, essa extensão das pernas ela vai ocorrer por uma pressão hidrostática da hemolinfa, que vai possibilitar essa locomoção. Bom, a equidise ela vai ocorrer e, em sua maioria, quando o animal atingir a fase adulta, possuindo 3 estágios pós-embrionários, que seria a pré-larva, onde a segmentação está incompleta e os apêndices estão pouco desenvolvidos, a larva, a ninfa e o adulto. Aqui a gente pode observar uma aranha realizando equidise, ou seja, essa troca de cutícula é mediada pelo hormônio equidisona. Bom, quando a gente já fala de escorpião, o escorpião ele tem um exoesqueleto quitinoso sem calcificação, que ocorre uma esclerotização da cutícula, ou seja, um endurecimento por ligação cruzada de proteínas. Bom,
O escorpião ele também vai possuir uma fluorescência UV da cutícula, ou seja, ele possui um pigmento específico que absorve o UV e emite luz verde azulada. Ou seja, quando a gente joga uma lanterna especializada neles, eles vão emitir essa luz. Bom, quando a gente já fala da equidise nesses animais, a gente vai observar que eles ocorrem nos jovens até a maturidade e os adultos param de realizar esse processo. Aqui tem um exemplo de um escorpião realizando equidise. A gente percebe que quando esses animais eles realizam equidise, eles acabam tendo uma certa vulnerabilidade maior também. Falando agora sobre o sistema reprodutivo, nas aranhas, os machos eles vão possuir um par de testículos localizados no opistossom, espermoductos e gonóporos no sulco epigástrico. Já os espermatozoides eles vão possuir flagelos e eles vão ser encapsulados antes da cópula, em alguns casos. Já as fêmeas elas vão possuir um par de ovário, também localizado no opistossom, com oviductos, o útero, um sulco epigástrico, os ductos e a espermateca, que seriam ductos de fecundação. Já nos escorpiões, a gente vai observar que esses animais, eles são gonocorísticos, alguns vão poder realizar a partenogênese. Bom, o sistema reprodutivo masculino, ele possui testículos como túbulos interconectados no mesossomo e espermoductos com câmeras de armazenamento. Já o sistema reprodutivo feminino, ele vai contar com ovários tubulares e cada oviducto dilatado forma uma câmara genital. Falando um pouco sobre os tipos de fecundação e transferências de espermatozoide. Bom, vão ocorrer transferências indiretas via pedipalpos modificados. O que seria isso? Os machos eles vão depositar o espermatozoide em teias de espermas, que vai ser produzido por glândulas especializadas. Esses espermatozoides eles vão ser recolhidos pelo óvulo palpar dos pedipalpos. E é importante ressaltar que os órgãos palpar eles são introduzidos no epidídimos das fêmeas, posteriormente pelo hematodoca infla hidraulicamente e os espermatozoides eles vão ser injetados. Os comportamentos, como eles funcionam? Bom, o primeiro nível é um macho sobre a fêmea, em alguns colocam os fios de sedas para o corpo da fêmea. Em um segundo nível, a fêmea emite feromônios pelo fio guia ou teia. O macho ele bate nesses fios e usa os fios de cruzamento para se comunicar através de vibrações. E no terceiro nível é o dimorfismo sexual, onde os movimentos específicos do opistossomo e pernas em zigue-zague vão funcionar como uma sinalização. Bom, quais são os tipos de fecundação em escorpiões? Os escorpiões eles vão ocorrer uma transferência de espermatozoides indireta via o espermatófago. Bom, como que isso vai funcionar? O espermatófago ele basicamente vai ser uma reprodução do tipo em que o macho ele não realiza a penetração. Na verdade, ele deposita em uma cápsula quitinosa os espermas. Bem, vai ocorrer uma dança. O que seria essa dança? Ela consiste em um cortejo, onde o macho ele segura os pedipalpos da fêmea e eles caminham ou dançam até uma superfície adequada.
essa pressão do corpo da fêmea sobre o espermatófago ou a cápsula, ela vai gerar uma alavanca de abertura, onde esses espermatófagos eles vão estourar e o esperma entra no corpo da fêmea. Em apenas opilhões e alguns ácaros possui pênis para transferência de espermatozoides. Como é o desenvolvimento embrionário em aranhas? Bom, as divisões nucleares lécitas, migram do núcleo para a periferia, ocorre uma divisão citoplasmática periblástula ao redor da massa interna do vitelo. Bom, essa gastrulação por formação de centro germinativo vai possuir células endodérmicas e mesodérmicas que migram para dentro. Outros centros formam precursores dos segmentos e membros. Já nos escorpiões, essa reprodução sexuada com fecundação interna indireta vai prover embriões que se desenvolvem no interior do corpo da fêmea e os escorpiões são predominantemente vivíparos. Os embriões eles recebem nutrientes da mãe durante o desenvolvimento e o período de gestação varia entre espécies. Ao final do desenvolvimento embrionário, os jovens nascem completamente formados. Importante ressaltar que muitos outros aracnídeos também incubam seus embriões, geralmente no interior do corpo materno. Bom, o desenvolvimento pós-embrionário em aranhas, ele vai ocorrer da seguinte forma. Primeiro, a gente vai possuir uma pré-larva que é imóvel dentro do casulo, a larva, a ninfa e depois o adulto. A saída do casulo geralmente é no estágio inicial da ninfa. Muitas fêmeas prestam cuidados pós-natais, ou seja, elas podem carregar os filhotes no corpo e o alimentam até que ele esteja capacitado para sobreviver sozinho no ambiente. E vai possuir também, a bolsa de ovos, que cimenta os ovos em grumos e os envolvem com seda. Assim, vai proporcionar uma proteção física e um isolamento de umidade. Já esse desenvolvimento pós-embrionário em escorpiões vai ocorrer da seguinte forma. Bem, o desenvolvimento ele vai ser direto, os filhotes nascem semelhante aos adultos, porém menores, ou seja, esse crescimento vai ocorrer conforme a troca de equidise. E a partir do momento em que eles nascem, eles ficam localizados no dorso da mãe, realizando posteriormente, como eu havia falado, diversas equidises. A cada muda, eles vão aumentar o tamanho, e é importante ressaltar também que a equidise ela ocorre não somente para que o animal ele possa vir a se desenvolver, mas também que essa troca da cutícula também vai ser responsável por melhorar a proteção desses animais, uma vez que podem acontecer da cutícula, por exemplo, vir a se desgastar. Eles vão atingir essa maturidade sexual a diversas equidizes e não ocorre a metamorfose. É isso, pessoal. Muito obrigada.